Nós estamos diante de um texto difícil. Talvez essa dificuldade se dê por causa do distanciamento temporal. Precisamos considerar que há um distanciamento cultural e levando também em consideração a corrupção do coração da humanidade caída que resiste ao Criador. Se nós não estivéssemos debaixo da graça do Senhor Jesus, debaixo desse tempo em Cristo, na nova aliança, seria impossível interpretar essa passagem e receber a revelação desse texto em nossos corações. Entenda que sem a luz do Novo Testamento, olhar para um texto como esse provoca resistências dentro do coração da humanidade. Nós lemos aqui coisas que sentimos certo atrito com o pensamento moderno, a respeito das pessoas com deficiência, por exemplo. Como que a gente lida com um texto como esse? Por que um homem cego, com alguma especificidade, não podia se aproximar do santuário para oficiar como sacerdote? Entenda que a gente precisa ser bem específico também naquilo que o texto está dizendo. Então nós estamos com um texto com uma dificuldade. E entendemos que essa dificuldade se dá por causa de distanciamentos temporais, distanciamentos culturais. Nós precisamos considerar que o coração da humanidade caída, sem Deus, vai resistir à palavra, e nós precisamos considerar todas essas coisas, e sem a luz do Novo Testamento seria impossível interpretar esse texto. Esse é o nosso ponto de partida. Nós estamos olhando para o livro de Levítico, um livro que faz parte da Torá, e tudo aquilo que está no Antigo Testamento é visto no Novo Testamento como sombras dos bens vindouros. Por que eu estou falando sobre isso? Nós precisamos posicionar o nosso coração a respeito do que nós estamos lendo. Vamos já abrir nossas Bíblias em Hebreus? E esse versículo de Hebreus será uma chave para interpretarmos o capítulo de número 21 de Levítico. Quando lemos Hebreus 10, verso número 1, veja o que o texto diz. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pôde tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que ano após ano, perpetuamente, eles oferecem. Então, ao olhar para o livro de Levítico, nós estamos olhando para algo que está no coração de Deus, mas não conseguimos compreender plenamente. A revelação plena, a imagem real do que é comunicado na lei de Moisés só pode ser compreendida em Cristo Jesus. Por que eu estou dizendo isso? Nós precisaremos olhar para Cristo Jesus para interpretar Levítico 21. E eu garanto a vocês que se nós estivermos com os nossos olhos fixos em Cristo, o capítulo de número 21 fará todo sentido. Essa revelação estava guardada para um momento específico da história. Então, quando nós lemos o livro de Levítico, é como se uma sombra da imagem real estava sendo comunicada no Antigo Testamento através da lei. Mas na plenitude do tempo, o Senhor revela o seu plano de maneira plena em Cristo Jesus. É o que Paulo diz quando ele escreve aos Gálatas. Olha só Gálatas, capítulo de número 4, nos versos 3 e 4. Assim também nós, quando éramos menores, estávamos servilmente sujeitos aos rudimentos do mundo. Vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Até a plenitude do tempo, como Paulo diz aqui no capítulo 4 de Gálatas, essa revelação estava guardada. O povo de Israel carregava a promessa, carregava uma sombra da revelação dessa promessa, mas eles ainda não podiam compreender, porque a compreensão dessas promessas, a compreensão desse plano só pode ser alcançada em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para Cristo, nós podemos encontrar o cumprimento não só das promessas, mas também das realidades que a lei estava apontando. E aí o que nós estamos fazendo aqui nessa noite é olhar para Levítico 21 e procurar essas realidades sendo cumpridas em Cristo. E talvez isso crie um grande ponto de interrogação, porque você vai dizer assim, mas Zeca, como Levítico 21
pode apontar para Cristo. Se nós olharmos para Cristo, os nossos corações transbordarão em adoração. Quando nós contemplamos a Jesus e o vemos como o Cordeiro de Deus, o Cordeiro perfeito do Senhor, um Cordeiro sem mácula, nosso coração transborda, porque nós estamos até acostumados com essa imagem. Quando João Batista declara: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nós sabemos que estamos falando de um sacrifício perfeito, que foi oferecido na cruz do Calvário de maneira suficiente. Nós estamos falando do nosso Jesus, que é o Cordeiro perfeito de Deus. Mas só que Cristo não é só o Cordeiro perfeito. Cristo também é o sumo sacerdote perfeito. Quando nós olhamos para Jesus, nós vemos também a revelação de um sumo sacerdote eterno e perfeito. Abra em Hebreus, no capítulo de número 7. Veja o que o versículo de número 26 diz a respeito de Jesus. Hebreus, capítulo 7, verso de número 26. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este. Como era este sumo sacerdote? Santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus. Olhe para Jesus nessa noite. Ele é um sumo sacerdote perfeito. Em que medida? Ele é mais alto do que os céus. Nós temos Jesus Cristo como o nosso sumo sacerdote. Ao olhar para Jesus e encontrar o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o nosso coração transborda em adoração. Mas precisamos também olhar para Jesus e entender que ele é o sumo sacerdote perfeito para sempre. O livro de Levítico, no capítulo número 21, nos traz um vislumbre, nos traz uma sombra do nosso maravilhoso sumo sacerdote. Quando olhamos para Levítico 21, nós não estamos vendo a plenitude, a revelação plena desse sumo sacerdote, mas nós estamos vendo uma sombra de quem é este sumo sacerdote. É apenas uma sombra, é um vislumbre, não é a imagem real. Por isso, quando olhamos apenas para Levítico, não conseguimos compreender o que estava no coração de Deus na sua realização plena, mas hoje nós estamos em Cristo. Então, como encontrar Cristo no capítulo de número 21? Agora vá para o texto procurando a Jesus, entendendo que o que nós estamos lendo é ainda apenas uma sombra do que estava por vir plenamente nele, em Cristo. E aí o verso de número 1 a 3 disse o Senhor a Moisés: fala aos sacerdotes, filhos de Arão, e dize-lhes: o sacerdote não se contaminará por causa de um morto entre o seu povo, salvo por seu parente mais chegado, por sua mãe e por seu pai, e por seu filho, e por sua filha, e por seu irmão, e também por sua irmã virgem chegada a ele, que ainda não teve marido, pode contaminar-se. No Antigo Testamento, qualquer homem que tocasse num cadáver, segundo a lei de Moisés, estaria num estado de impureza ritual. E esse estado de impureza duraria 7 dias. Isso está previsto na lei. Se olharmos o livro de Números, no capítulo de número 19, verso de número 11: aquele que tocar em algum morto, cadáver de algum homem, imundo será 7 dias. Então, qualquer pessoa do povo que tocasse num cadáver, essa pessoa entraria num estado de impureza ritual. E aí você talvez me pergunte: mas Zeca, por que essa impureza por tocar num cadáver? Entenda que a morte ainda é um lembrete divino para nós. Quando você pensa na morte, o que vem à sua mente? Perda? Tristeza? Veja como essa pergunta pode parecer simples, mas ela tem implicações muito profundas. A morte é um lembrete divino para toda a humanidade, porque um dia o pecado entrou no mundo. O salário do pecado é a morte, porque um dia o homem desobedeceu, o pecado entra no mundo e juntamente com o pecado, a morte. Então, ao olhar para o livro de Levítico ou Números ou o Antigo Testamento como um todo e vermos essa preocupação a respeito da morte,
Nós precisamos dar um passo atrás e olhar para aquilo que produziu todo aquele cenário. O desejo do Senhor é vida. O Senhor não se agrada com a morte de ninguém. Mas quando nós olhamos para a morte, eu preciso te dizer nessa noite que isso ainda, no século 21, é um lembrete de Deus para nós. O pecado entrou no mundo. Esse corpo ainda é um corpo corruptível. As pessoas zelam pelo seu corpo, mas por vezes se perdem no entendimento de que esse corpo ainda está debaixo da corrupção do pecado. Está debaixo de uma maldição que entrou no Éden. Não é por menos que nós entendemos que em Cristo já temos a vida eterna, que nós já ressuscitamos com Cristo, que nós estamos assentados com Cristo nas regiões celestiais, mas igualmente nós gememos. Por quê? Porque nós ainda pedimos a redenção dos nossos corpos. Nós não queremos ser despidos desse tabernáculo. O que nós queremos? Que aquilo que é incorruptível revista a nossa corruptibilidade. Essa é a nossa oração. Então, quando nós olhamos para a morte, no Antigo Testamento, e ainda hoje, isso é um lembrete. Um dia, o homem pecou. E as implicações disso são sérias. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulo de número 2, isso foi avisado. Quando o Senhor olha para Adão e Eva, ele deixa de maneira clara, Gênesis 2, versos 16 e 17, e o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A morte é um lembrete da desobediência dessa ordem direta de Deus. Paulo, ao olhar para isso em Romanos, capítulo de número 5, verso de número 12, diz: portanto, assim como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte. Então, por um homem entra o pecado, e juntamente com o pecado, a morte. Assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. A morte é um lembrete dessa realidade. Se olharmos Romanos 6, 23, a parte A desse versículo é uma passagem muito conhecida, porque o salário do pecado é a morte. Então, quando nós olhamos para o Antigo Testamento, nós precisamos ter isso em mente. Isso começa a posicionar o nosso coração. Quando uma pessoa tocava num cadáver, não era tocar numa pessoa apenas, mas era uma realidade que comunicava que a morte entrou no mundo por causa do pecado. Só que nós estamos lendo Levítico 21, nós não estamos falando de pessoas comuns, nós estamos falando do sacerdócio. As ordens eram para Arão e os seus filhos. E aí, quando nós olhamos para o sacerdócio, precisamos entender que o sacerdócio espelhava um relacionamento correto e santo com o único Deus verdadeiro. Nós estamos falando de que, se a morte é um lembrete divino da desobediência, tocar num cadáver, no Antigo Testamento, era tocar num lugar ou em algo incompatível com a santidade, com o caráter de Deus. Então, quando eles tocavam em algo morto, não era apenas tocar num cadáver. Nós precisamos ir além daquilo que é aparente para sondar os princípios espirituais. Eles estavam tocando em algo que era incompatível com a realidade do Senhor, com o caráter de Deus. É o pecado. Para os sacerdotes comuns, até havia uma exceção. Nós vemos aqui nos versículos que acabamos de ler. Se fosse alguém próximo, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, essa pessoa poderia até participar da cerimônia fúnebre, poderia fazer o sepultamento, mas veja que isso abriria uma exceção que manteria a impureza. Olhe para o versículo que nós acabamos de ler, o versículo de número 3. Também por sua irmã virgem, chegada a ele, que ainda não teve marido, ou seja, uma irmã que não foi casada, então ainda estava talvez sob a tutela dos pais. Por estes, ele poderia se contaminar. E aqui a gente tem uma porção que é muito importante, porque esse texto nos dá uma pista valiosa sobre
o fato da impureza ritual não ser necessariamente pecado. Eu já falei isso aqui algumas vezes com vocês. Quando nós estamos falando de impureza ritual no Antigo Testamento, no livro de Levítico, não necessariamente nós estamos falando de pecado. Se a impureza ritual fosse equivalente a pecado, nós estaríamos lendo aqui algo que seria Deus permitindo o sacerdote pecar. E Deus, em nenhum momento, ele permite ao homem pecar. Então, o que acontece aqui é que a impureza ritual produzia uma condição inapropriada para o homem se apresentar na presença de Deus. Então, durante 7 dias, aquele sacerdote, por ter sepultado a sua mãe, por ter sepultado seu pai, ele não poderia oficiar no tabernáculo. Mas esse texto nos dá uma pista muito importante sobre isso, nos dá um vislumbre sobre isso, porque às vezes a gente pensa, a impureza no livro de Levítico é pecado, e não necessariamente é pecado. Porque se fosse, aqui nós estaríamos dizendo que Deus está permitindo o homem pecar para cuidar da sua família, para cuidar de um parente próximo que veio a falecer. Não, o texto não está dizendo isso. Então, para os sacerdotes comuns, era permitido entrar nesse estado de impureza ritual temporário para que ele pudesse sepultar o seu parente mais próximo. E aí, nós entendemos que esse período de impureza ritual durava 7 dias, como nós lemos em Números, capítulo número 19. Era um tempo de purificação. Isso é muito importante, porque senão a gente não consegue separar as coisas. Por exemplo, quando nós falamos aqui das mulheres que entravam em seus ciclos naturais e elas entravam num estado de impureza, de maneira alguma isso pode ser associado a pecado. Ah, mas no Antigo Testamento, ou até mesmo nos dias de Jesus, os fariseus, os homens tratavam as mulheres com essa perspectiva. Eles distorciam a palavra de Deus. A impureza ritual não significava necessariamente pecado, mas um tempo de purificação para que o homem ou a mulher pudesse novamente se apresentar na presença do Senhor. E isso, de fato, continua sendo uma realidade espiritual, porque nós estamos diante da presença do Senhor, nós só entramos no Santo dos Santos porque o sangue de Jesus nos purificou de todos os nossos pecados. Entenda que essa é a realidade que está liberada sobre as nossas vidas. Para o sacerdote, caso fosse alguém próximo, ele poderia entrar nesse estado de impureza ritual temporário para que ele sepultasse a sua mãe, o seu pai ou um parente próximo. Mas se fosse qualquer pessoa do meio do povo, olhe para o versículo de número 4. Ele, sendo o homem principal entre o seu povo, não se contaminará, pois que se profanaria. Interessante que a NVI, na nota de rodapé, traz líder no meio do povo. O sacerdote ele não deveria se contaminar se fosse uma pessoa do povo. Ele não poderia tocar no cadáver, ele não poderia participar daquela cerimônia fúnebre, porque ele era alguém separado. Vá ao verso de número 5. Não farão calva na sua cabeça e não cortarão as extremidades da barba, nem ferirão a sua carne. Nós vimos que o povo foi orientado por Deus, através de Moisés, sobre cortes de cabelos e também cortes de barbas e até práticas de mutilação que remetiam aos cultos pagãos. Veja aí em Levítico 19, versos número 27 e 28. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis as extremidades da barba. Pelos mortos não ferireis a vossa carne, nem fareis marca nenhuma sobre vós. Eu sou o Senhor. Vá também em Deuteronômio capítulo 14. Olha o verso de número 1. Filhos, sois do Senhor, vosso Deus. Não vos dareis golpes, nem sobre a testa fareis calva por causa de algum morto. Então, a proibição em fazer calvas ou se mutilar por causa de mortos é clara no Antigo Testamento. E entenda que raspar a cabeça por si só não era algo proibido aos hebreus. O povo de Israel tinha esse costume e Deus, por vezes, até ordenava o povo raspar a cabeça, mas por um sinal de tristeza. Abra a tua Bíblia em Miqueias, capítulo de número 1, verso de número 16.
O povo de Deus estava para entrar em uma estação de perdas, de remoção. Deus está falando de uma estação de juízo. E aí veja o que ele diz através do profeta Miqueias: faze-te calva e tosquia-te por causa dos filhos que eram as tuas delícias. Alarga a tua calva como a águia, porque de ti serão levados para o cativeiro. Então Deus mesmo está ordenando o povo a raspar a sua cabeça, em um sinal de tristeza, de abatimento. Mas o que Levítico está dizendo é que esse aparar a barba, ou até mesmo mutilação, era por causa dos mortos, por causa de lutos. E isso era uma prática em cultos pagãos dos povos do Antigo Oriente. O sacerdócio não podia se assemelhar com os sacerdotes pagãos. E aí, ao olharmos para o Antigo Testamento, nós vemos que Deus estava trazendo a esse mundo caído. O que ele estava trazendo à existência, dando essa ordem ao povo? Um sacerdócio santo, um sacerdócio separado deste mundo. O povo de Israel olhava para as outras nações e viam sacerdotes se mutilando por causa dos mortos. E aí Deus diz: vocês não são como eles, vocês são separados, fazendo cortes de cabelos e de barbas específicos por causa dos mortos. E aí Deus está dizendo: eu estou trazendo à tona um sacerdócio santo, separado deste mundo, mas em meio a este mundo. Quando olhamos para isso, vemos uma sombra do que Deus estava para realizar em Cristo Jesus. A obra de Cristo Jesus é trazer à tona, à existência, um povo de novas criaturas que foram recriados. Sim, nós fomos refeitos. As coisas velhas se passaram. Tudo se fez novo, mas em meio a este mundo caído. Jesus, quando ora ao Pai pelos seus discípulos, ele deixa isso de maneira muito clara. Olhem em João capítulo 17, verso de número 15. Jesus está orando: não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como também eu não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Vejam o que Jesus está dizendo, verso número 19: e a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Em meio ao mundo, o Senhor está trazendo à tona o seu povo. Quando olhamos para o Antigo Testamento, olhem para os sacerdotes pagãos. Eles se mutilam por causa dos mortos. Eles fazem cortes de cabelos, eles aparam as barbas de maneira específicas por causa dos mortos. Mas vocês são diferentes. Vocês são um sacerdócio santo. Vocês são um sacerdócio separado. Em Cristo Jesus, esse sacerdócio agora é trazido à realidade de maneira plena. Porque hoje nós estamos aqui e eu sei que nós somos um sacerdócio real. Nós somos uma nação santa. Essa palavra nos alcançou. Deus está nos trazendo à tona no meio desse mundo caído, no meio das trevas. Ele não vai te tirar desse mundo. Ele está dizendo: no meio desse tempo tão escuro e tenebroso, você vai brilhar como a luz do mundo, porque assim Ele nos chama. Vocês são luz do mundo. É assim que o Senhor está nos posicionando. Creia, meu irmão, que é no meio deste mundo caído. Então, quando eu olho para Levítico 21, ainda é apenas uma sombra, é apenas um vislumbre. Mas Deus está dizendo: sacerdotes, vocês não são como os outros. Eu separei vocês para mim. Vocês são propriedade peculiar. Assim eu posso declarar sobre as nossas vidas aqui nessa noite. Nós somos propriedade exclusiva de Deus. No meio deste mundo, nós fomos chamados para ser diferentes. Não adianta pedir: Senhor, me tira deste mundo, porque nós estaríamos orando de forma contraditória com a oração de Jesus. Mas nós precisamos orar como Jesus. No meio deste mundo, Senhor, livra-nos do mal. Guarda-nos do mal, Senhor. Essa precisa ser a nossa oração. Então, o que Deus está fazendo no Antigo Testamento? Ainda como um vislumbre, como uma sombra, mas Ele está trazendo à tona um sacerdócio separado deste mundo, mas em meio a este mundo caído.
Que assim nós também possamos sair daqui para viver essa realidade. No meio deste mundo caído, nós somos sacerdotes do Senhor. Nós apontamos e declaramos a glória do nosso Deus. Nós apontamos para quem Ele é, na maneira como nos conduzimos em meio a este mundo tenebroso. E o que eu posso te dizer é que em meio às trevas, a luz brilhará. Em nome de Jesus, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. É isso que Deus está dizendo. E há um motivo para esse sacerdócio separado. Olhe para Levítico 21, o verso de número 6 diz: santos serão a seu Deus. Ele está dizendo, vocês serão santos. Aqui está a fundamentação desse chamado. Santos serão a seu Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque oferecem as ofertas queimadas do Senhor, o pão de seu Deus. Portanto, serão santos. Aqui está o chamado que fundamenta todo o capítulo de número 21. Vocês serão santos ao seu Deus. Sabe, quando nós buscamos a santificação, por vezes lidamos com isso como algo muito difícil, como algo árduo, e não entendemos a beleza da santificação, o privilégio da santificação. Porque quando nós buscamos a santificação, há uma declaração no mundo espiritual: o Senhor é o nosso Deus. Entenda que Ele ser o nosso Deus é graça, porque nós não éramos povo, mas agora somos. Então, se há um chamado para mim e você aqui nessa noite, em buscar a santificação, por trás disso, meu irmão, há algo que precisa transbordar em nossos corações. Nós fomos resgatados. Se você está aqui nessa noite e você deseja buscar a santificação, vou te dizer, isso não está sendo produzido na tua carne. É o Espírito que está produzindo isso dentro do seu coração. E se isso está sendo produzido no seu coração, meu irmão, glorifique, porque você é nova criatura. O homem velho não deseja a santificação, mas aqueles que são novas criaturas em Cristo foram refeitos nele. Meu irmão, é isso que Deus quer que nós venhamos buscar nessa noite. Isso precisa transbordar os nossos corações de alegria e de louvor. Se você busca a santificação, é porque você olha para o céu e você encontra o Senhor dizendo: vocês são o meu povo. Isso precisa nos alegrar, irmão. Se isso não nos satisfazer, nada mais nos satisfará. Se buscar a santificação, entendendo que fomos separados por Ele, esse é o nosso maior tesouro, esse é o nosso bem mais precioso. Fazendo assim, protegeremos os nossos corações de, como o texto diz, de profanar o nome do Senhor, o nome do Santo Deus. A palavra hebraica aqui para profanar é halal. O dicionário de hebraico diz que a raiz primitiva dessa palavra tem um sentido de rebelião. Aquele que profana se rebela contra. Há vários textos que apontam para esse sentido. A rebelião contra a lei do Senhor, ou violar a aliança do Senhor. Então, profanar o nome de Deus é usar o nome do Senhor ou o lugar santo de maneira errada, violando o valor e o temor que são devidos a Deus. O Senhor habita em nós. Ele habita dentro de cada um dos seus. Você é casa de Deus, templo do Espírito Santo de Deus. O que isso significa para você? Não lidar com essa realidade de maneira apropriada é profanar o Espírito, é profanar o nome do Senhor. Olhar para a graça é olhar para uma realidade com uma exigência infinitamente superior ao que a lei exigia. Porque no Antigo Testamento a presença habitava no meio do povo. Mas agora a presença do Criador dos céus e da terra habita em nós. E isso é um privilégio. Isso nos transborda. Aqui está o chamado. Vocês são santos e vocês trarão as ofertas queimadas. Vocês que oferecerão as ofertas queimadas. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Agora que vocês são o meu povo, serão vocês que ministrarão ao meu coração. Sabe o que eu estou fazendo aqui nessa noite? Nesse momento, é orando ao Espírito, para que, à medida que eu fale, eu possa ministrar o coração do meu Deus. Sabe, à medida que você se aproxima dele,
E pense, meu irmão, que privilégio é. Aqueles sacerdotes, eles podiam oferecer as ofertas queimadas, a adoração que pertence ao Senhor, a nossa vida como incenso suave, os nossos corpos como sacrifícios vivos, santos e agradáveis ao Senhor. Nós fomos chamados para ministrar o coração do nosso Deus. Nós fomos chamados para acessar um lugar que nenhum anjo pode acessar. Essa é a realidade que está disponível, meu irmão, e eu quero acessar, porque há graça nessa noite para adentrarmos nesse lugar. Além disso, o verso que nós acabamos de ler, o verso de número 6, diz que eles também ofereciam o pão de seu Deus. Nós estamos falando dos pães que estavam na mesa dentro do tabernáculo. Isso nos leva à mobília do tabernáculo. Havia uma mesa dentro do tabernáculo. E sobre esta mesa eram colocados 12 pães, chamados de pães da proposição. Esses pães eram um lembrete da provisão de Deus, porque nós sabemos como que o povo caminhou no meio do deserto, debaixo da provisão do Senhor. Todas as vezes que eles olhavam para aqueles pães, havia um lembrete de que o Senhor é o Deus que cuidou do povo no meio do deserto, e era uma ordenança perpétua. Ou seja, eles deveriam lembrar da provisão de Deus no meio do deserto, independente da estação, e isso deve ser uma lição para nós. Quando nós atravessamos estações que chamamos de vales, de desertos, de tempestades, ali está a provisão de Deus sobre a nossa vida, está o cuidado de Deus. Essas estações passam, são ciclos na nossa vida, mas quando nós passarmos por essas estações e tudo estiver bem, o Senhor continua dizendo: lembre de onde eu tirei vocês, lembre de quem eu sou o Deus que provê no deserto e que provê na bonança. Ele é o Jeová Jireh, Ele é o nosso Senhor, o Deus de toda a provisão, independente das circunstâncias e das estações. Além disso, olhar para os pães, esses homens também estavam lidando com algo que simbolizava o lugar da comunhão com Deus. E se nós estamos falando de realidades espirituais aqui, esses pães no Antigo Testamento eram apenas uma sombra, um vislumbre. Por quê? João 6 nos mostra que Jesus é o pão que desceu do céu. E se nós estivermos aqui nessa noite com os nossos olhos firmes em Cristo Jesus, nós vamos olhar para Ele, olhar para o Cristo e ver o pão que desceu do céu, que nos proporcionou comunhão com Deus e uns com os outros. Sabe por que nós temos comunhão com Deus aqui nessa noite? Por causa de Cristo. Ele é o pão que desceu do céu. Então, Levítico 21 está falando para o sacerdócio, dizendo: são vocês que vão ministrar ao coração do Senhor. Serão vocês que trarão e oferecerão os pães da proposição, que apontam para a comunhão. Quando eu olho hoje para Cristo Jesus, eu vejo a plenitude desta sombra. Porque eu olho para Cristo Jesus e vejo o pão que desceu do céu, que nos conectou ao Pai, e temos comunhão com Deus nessa noite. E também nos conectou uns aos outros, porque temos essa comunhão em Cristo. Só faz sentido estar aqui nessa noite, meu irmão, se isso for uma verdade espiritual sobre a tua vida. Penso em momentos como esse, nas coisas mais loucas possível para a mente natural. Aqui existem pessoas de lugares diferentes, de cidades diferentes, de estados diferentes, mas em Cristo nós somos uma família, um só corpo. Isso é dado no Antigo Testamento ainda como apenas um vislumbre. Os sacerdotes ministravam o coração do Senhor. A tua oração aqui, o teu louvor, a tua vida rendida a Ele, ministra o coração dele nessa noite. Fale com Deus, acesse esse lugar, meu irmão. Desfrute dessa realidade. Peça: Senhor, me encontre aqui nessa noite. Eis-me aqui. E por que você está aqui? Porque o Senhor te deseja. O Senhor deseja a tua adoração. E a adoração que você ergue a Ele nessa noite faz com que suba incenso suave, é um aroma agradável ao coração do nosso Deus. Os sacerdotes, eles precisavam ter esse cuidado. Eram eles chamados à santidade para ministrarem ao coração do Senhor. Você deseja ministrar ao coração de Deus? Então, deseje a santificação como um privilégio,
porque o Senhor tem esse lugar para cada um de nós, nele. O texto de Levítico 21 prossegue, ele está falando para os sacerdotes. E aí o verso número 7 diz: não tomarão mulher prostituta ou desonrada, nem tomarão mulher repudiada de seu marido, pois o sacerdote é santo a seu Deus. Vou ler o verso número 8. Portanto, o consagrarás, porque oferece o pão do teu Deus. Ele vos será santo, pois eu, o Senhor, que vos santifico, sou santo. Um sacerdote era consagrado ao Senhor. Assim, a sua família, como um todo, também expressavam essa unção. Nós estamos falando de um homem que tinha uma unção. A família do sacerdote expressava essa realidade. A esposa de um sacerdote devia ser uma mulher de bom caráter. E aqui, certamente, há aplicações morais. Existem aplicações práticas para as esposas. Nós poderíamos extrair isso do texto. Contudo, as aplicações práticas, sem a luz que recebemos em Cristo, nos faria correr o risco de obedecer sem desfrutar da plenitude de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? Para que venhamos entender o que esse texto está dizendo, nós precisamos olhar para Cristo. Lembre, Levítico 21 é uma sombra dos bens vindouros. Então, antes de olharmos para as esposas, precisamos olhar para Cristo. A tendência natural é olhar para esse texto e tentar extrair uma aplicação direta para as esposas e falar do caráter das esposas, e todas essas coisas são lícitas e podem até ser colocadas nesse texto. Mas eu queria que você pudesse olhar para Cristo. Nós estamos falando aqui do sacerdote e da sua esposa. Olhe para Cristo. Ele é o noivo. João Batista tinha tanta clareza disso. Quando você olha o Evangelho de João, no capítulo de número 3, vemos João Batista declarar isso com muita firmeza. João 3, verso de número 28 diz: vós mesmos sois testemunhas de que vos disse, eu não sou o Cristo, mas fui enviado como seu precursor. O que tem a noiva é o noivo. O amigo do noivo que está presente e o ouve, muito se regozija por causa da voz do noivo, pois esta alegria já se cumpriu em mim. Convém que ele cresça e que eu diminua. O que João Batista está dizendo? Ele é o noivo. O Cristo é o noivo. E ele tem uma noiva. E a alegria da noiva e a alegria de todos que estão nessa boda se concentra nesse encontro do noivo com a noiva. Quando olhamos para Cristo, nós encontramos essa realidade. Só que Jesus, ele não é só o noivo. Jesus também é o sumo sacerdote perfeito. Agora eu gostaria que vocês pudessem misturar essas duas realidades. O sumo sacerdote perfeito tem uma noiva. Como deve ser essa noiva? Nós temos um vislumbre lá em Levítico 21. A noiva desse sacerdote não é uma prostituta. O sacerdote não se casaria com uma meretriz. Nas bodas do Cordeiro, há uma noiva. Olhando para Levítico 21, não há como entender isso sem a revelação de Cristo. Mas eu pergunto para vocês, onde estamos? Nos dias de Moisés ou na plenitude do tempo? Então, quando você lê Levítico 21, a prescrição é para o sacerdote. E aí você vai dizer, mas por que o sacerdote precisava ser tão criterioso? Porque aquele sacerdote não estava carregando uma mensagem sobre ele mesmo. Aquele sacerdote estava carregando uma mensagem sobre alguém muito maior do que ele, que estaria por vir. E quando eu olho para Cristo, no dia das bodas do Cordeiro, nós sabemos que o encontro do noivo será com uma noiva. A igreja do Senhor não é uma meretriz que se baseia em interesses próprios. A igreja do Senhor tem um relacionamento puro com o noivo. O Cristo é o noivo e ele zela ardentemente por esse relacionamento. Ele zela ardentemente por sua noiva. Eu quero dizer, o Cristo zela por você, meu irmão. Ele zela por nós. E no meio de um mundo tão escuro e caído, nós sabemos que o espírito da grande Babilônia, dessa grande meretriz, sugere coisas, e sugere até docemente, sabe? Sugere com docilidade que você pode ter
o que o seu coração desejar. Cuidado com isso, porque quando nós olhamos para a noiva rejeita os desejos do seu próprio ventre para ser cativada pelo único, que é o mais belo entre os milhares. Nós estamos aqui nessa noite porque entendemos que Ele é o noivo amado, nós vivemos para esse encontro com Ele, é Ele quem nos satisfaz plenamente. Precisamos cuidar, meu irmão, porque quando há uma proposta de adorar a Cristo, de adorar a Jesus, mas tudo que se busca são os próprios desejos, até apelidados de bênçãos. Porque às vezes nós encontramos discursos onde as pessoas estão dizendo, não, nós estamos buscando a Cristo, mas os olhos estão aonde? Nas bênçãos. Mas essas bênçãos, na verdade, eu coloquei aqui nas minhas anotações, são apelidadas, e coloquei entre aspas, porque de fato são os desejos do nosso próprio ventre, só produzem morte. É olhar para Jesus e desejá-lo ardentemente como o centro da sua vida. Nada mais importa, é buscar o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, com prioridade. E quando nós fizermos isso, meu irmão, as demais coisas, elas são simplesmente acrescentadas. Nós estávamos em São Fidélis e o pastor pediu para que eu pudesse estar trazendo uma palavra para o Ministério de Louvor, e ele fez uma sugestão, ele falou assim, Zeca, você poderia falar um pouco sobre a adoração cristocêntrica, adoração com Cristo no centro, músicas, canções cristocêntricas, e no meio da ministração o Senhor liberou uma palavra ao meu coração, porque um culto cristocêntrico não é apenas um culto que se declara o nome de Jesus. Um culto cristocêntrico é quando o Cristo é o centro da vida daqueles que o adoram. Não basta, meu irmão, você estar num lugar declarando o nome de Cristo. É necessário que o Cristo seja o centro da sua vida, porque senão nós estamos falando uma coisa e vivendo outra completamente diferente. Estamos declarando o nome de Cristo, mas Ele não é o centro do nosso ser. E estamos nos enganando. Podemos até atrair pessoas ao nosso redor, mas eu oro para que o Cristo seja o centro do meu coração nessa noite, que Ele seja o centro da sua vida nessa noite. A esposa do sacerdote não podia ser alguém com segundas intenções, não podia ser uma meretriz, alguém que negociasse o seu corpo pelos seus próprios desejos. O texto é muito claro, não poderia ser uma meretriz. E não poderia ser uma mulher desonrada, nem repudiada por seu marido. E aqui essa desonra, esse repúdio, está falando de uma profanação por causa do próprio divórcio. A igreja do Senhor não é uma noiva que pertencia a outro, e Cristo veio e tomou. Não. Nós somos a noiva do Cordeiro, porque pertencemos a Ele antes da fundação do mundo. Meu irmão, Ele veio vindicar o que pertence a Ele. Você pertence a Ele, escolhida, eleita antes da fundação do mundo, e Ele está nos trazendo a existência porque Ele nos amou quando nós ainda éramos inimigos dEle. Então, quando olhamos para Levítico 21 e vemos uma palavra que ordenava os sacerdotes a não casarem com uma meretriz, havia um princípio espiritual que aqueles homens sequer podiam compreender. Mas quando eu olho para Cristo hoje, e eu olho para a igreja do Senhor, eu entendo que nós não somos uma meretriz, nós somos a noiva do Cordeiro, que o nosso coração não está movido pelos desejos do nosso próprio ventre, mas eu desejo somente a Cristo. Se você deseja a Cristo nessa noite, diga isso para Ele, declare o teu coração para Ele. Essa é a oração que precisa ser feita. Quando olhamos para a família do sacerdote como um todo, a família expressava a unção desse sacerdote. O próprio verso de número 9, veja aí, Levítico 21, verso de número 9, diz: se a filha de um sacerdote se desonra prostituindo-se, profana seu pai, será queimada. Veja que a família era impactada pela unção e a vida do sacerdote. Se uma filha desonrasse e se tornasse uma prostituta, e aqui poderia ser até uma prostituta cultual, estou falando até de idolatria, porque isso no mundo antigo era comum, e essas coisas se misturavam. Ela era levada à pena capital. E o princípio que está por trás dessa prescrição, para nós, ainda está vivo. Porque esse texto não é uma prescrição dizendo, olha, se o teu filho pecou, abandone o teu filho. Se o teu filho
se perdeu nesse mundo, abandone o teu filho. Não é o que o texto está dizendo. E tampouco colocar um jugo sobre os filhos dos líderes, sabe? Porque aqui nós poderíamos dizer, olha, o filho de um sacerdote tinha uma grande responsabilidade, então os filhos dos pastores têm uma grande responsabilidade. O texto não está falando sobre isso. Aqui o ponto é que a família do sacerdote comunica a santidade daquele que lidera a casa. Esse é o princípio. A família do sacerdote comunica a santidade daquele que lidera a casa. Aí eu quero que você aplique isso. Por quê? Nós estamos aqui nessa noite e eu posso dizer, nós somos a família de Deus. Quem é o sacerdote dessa casa? À medida que você sai daqui, você sai como família de Deus e você comunica a santidade do Cristo. Ah, meu irmão, nós fomos feitos co-herdeiro com Cristo. Há um espírito de adoção sobre nós nessa noite, o espírito que clama, Abba, Pai. Nós somos filhos, nós somos co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus. Nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Nós somos família de Deus. Ao sair daqui, meu irmão, nós precisamos viver essa realidade, precisamos comunicar ao mundo e que em nome de Jesus sejamos usados para comunicar quem Cristo é a este mundo caído. Não viver de acordo com essa posição essa que nós recebemos graciosamente. Isso implica em rejeitar a graça. Porque, meu irmão, a graça não é só para a minha salvação. A graça permanece trabalhando em mim. Ela continua operando em cada um de nós até o fim. É a graça que vai te acompanhar até o fim. É essa graça que diz que nós estamos com Ele todos os dias e Ele conosco todos os dias. É essa graça que nos ergue. Porque, meu irmão, não há ninguém aqui nessa noite dizendo eu sou perfeito. É a graça que está trabalhando. Se não fosse a graça, nós não estaríamos aqui nessa noite. Ela está atuando sobre nós. Então desfrute disso. Não rejeite essa graça, porque sair dessa graça é estar destinado para a própria morte, para a própria condenação. De certa forma, há uma mensagem para nós, porque nós estamos dentro da casa do Pai. Mas se nós não estamos posicionados nessa graça, nós estamos nos enganando. Nós estamos como o irmão mais velho do filho pródigo. Estamos dentro da casa do Pai, mas perdidos dentro da casa do Pai. E se estamos perdidos dentro da casa do Pai, precisamos estar atentos, porque talvez estejamos correndo até risco de juízo. Mas que em nome de Jesus os nossos olhos espirituais se abram para contemplar essa graça e viver esse amor, comunicar essa misericórdia, que possamos nos parecer com Cristo Jesus, porque o chamado da família de um sacerdote era comunicar a unção do sacerdote. Quando eu olho para a igreja do Senhor Jesus, eu sei quem é o nosso sumo sacerdote. É Cristo Jesus, e nós comunicaremos, eu libero essa palavra sobre as nossas vidas, nós comunicaremos a unção do Cristo em meio a este mundo caído, em nome de Jesus. Vamos seguir aqui no texto, pega aí dos versos 10 a 12. O sumo sacerdote, entre seus irmãos, sobre cuja cabeça foi derramado o óleo da unção, e que for consagrado para vestir as vestes sagradas, não desgrenhará os cabelos, nem rasgará as suas vestes. Não se chegará a cadáver algum, nem se contaminará por causa de seu pai ou de sua mãe. Não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. Eu sou o Senhor. Eu gostaria de chamar a sua atenção para algo. Nós estávamos falando até esse ponto a respeito dos sacerdotes, do sacerdócio comum. Mas agora o texto parece ser mais específico, porque agora ele fala do sumo sacerdote. E as prescrições são ainda mais rigorosas. Por causa de quê? Por causa da unção que estava sobre a sua cabeça e as vestes sagradas. Por causa disso, o sumo sacerdote sequer podia expressar o luto, desgrenhando os cabelos ou rasgando as suas vestes. Isso era uma maneira de expressar o luto. Não quer dizer que o sumo sacerdote não sentisse dor. Não quer dizer que ele não se entristecesse. Mas por causa da unção que estava sobre ele e a sua missão, o sumo sacerdote guardaria a sua posição até o fim. O sumo sacerdote não poderia tocar num cadáver. E eu quero dizer que aqui a prescrição é ainda mais rigorosa,
Porque os sacerdotes podiam sepultar os seus parentes mais próximos, um pai, uma mãe, mas o sumo sacerdote não podia sequer sepultar os seus pais. Nós estamos falando aqui de uma exigência altíssima. E aí você vai me perguntar, Zeca, mas por que essa exigência tão alta? O texto nos diz, por causa da unção sobre a sua cabeça e as vestes sagradas. Novamente, olhando para esse texto, apenas aqui para Levítico 21, nós não conseguimos entender isso. Nós vamos achar que Deus aqui está pedindo demais, que Ele está exigindo algo que excede o que talvez fosse necessário. Só que a única forma de entender esse texto é deixar de olhar para a sombra e contemplar a imagem real. O sumo sacerdote no Antigo Testamento era uma sombra. A imagem real é o Cristo. Então nós estamos falando de unção, vestes sagradas e uma missão. Olhe para o Cristo. Os profetas vislumbraram isso. Vá a Isaías, capítulo número 61. Então, o sumo sacerdote, por causa da sua unção, ele precisava manter a sua posição até o fim. Quando nós olhamos para o Cristo, o próprio profeta Isaías declarou a respeito do Messias: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração e a proclamar libertação aos cativos e pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Jesus é o sumo sacerdote ungido para uma missão, mas o sumo sacerdote também estava vestido de maneira apropriada. Olhe para Isaías, no capítulo de número 59, talvez uma página antes aí na sua Bíblia, verso número 15. Dentro de um tempo tão tenebroso, sim, a verdade sumiu, e quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor, pelo que o seu próprio braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. E veja como ele está vestido de maneira apropriada. Nós estamos falando do Cristo. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Jesus é o sumo sacerdote ungido e vestido de maneira apropriada para uma missão. E que missão é essa? Ainda dentro de Isaías, nós precisamos olhar para Jesus, precisamos olhar para o Cristo. Ele precisa cativar o nosso coração, irmão. E quando você olha Isaías, capítulo número 42, o próprio Senhor diz a respeito do Cristo: eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, em quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Ele está falando para as nações. Vá ao verso de número 4 desse capítulo, Isaías 42, verso 4. Olha o que o texto diz: o servo não desanimará, nem se quebrará, até que ponha na terra o direito, e as terras do mar aguardarão a sua doutrina. Verso número 6. Eu, o Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios. Jesus é o Cristo ungido, vestido de maneira apropriada, e ele foi até o fim em sua missão para trazer luz aos gentios. Essa luz nos alcançou. Então, quando você olha para o Antigo Testamento, quando você olha para Levítico 21, você encontra o porquê o sumo sacerdote não podia sair desse lugar. Ele era ungido e vestido de maneira apropriada para uma missão. Olhe para Cristo. Meu irmão, glorifique a Jesus, porque nós estamos falando da vergonha da cruz, nós estamos falando de dor, nós estamos falando de tristeza. Você tem a ideia do que significou para Jesus a separação
no momento da crucificação, ele ser pendurado no madeiro como um maldito, se desde a eternidade ele é o Filho amado? O que isso significa? Mas Jesus é firme em sua missão até o fim, mesmo em meio à dor. Olhando para Levítico 21, nós encontramos um vislumbre de quem é esse sumo sacerdote. O sumo sacerdócio levítico era falho. Eram homens que morriam, que tropeçavam. Mas quando nós olhamos para Jesus, nós encontramos aquele que cativou os nossos corações para sempre, porque ele é o sumo sacerdócio perfeito e eterno. O texto continua falando sobre o sumo sacerdote. Volte a Levítico 21, verso de número 12. Ele não sairá do santuário, nem profanará o santuário do seu Deus, pois a consagração do óleo da unção do seu Deus está sobre ele. O sumo sacerdote, de maneira temporária, ele não podia sair do tabernáculo, ele não podia deixar o tabernáculo nessas estações, nessas circunstâncias de luto. Nós vimos aqui, estudando Levítico, uma situação como essa, quando falamos da morte de Nadab e Abiú. Nós estamos falando de Arão perdendo os seus 2 filhos. Isso é Levítico capítulo número 10. Olha aí no seu texto, Levítico capítulo número 10, versos de número 6 e 7. Olha o que Moisés está dizendo a Arão. Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eleazar e Itamar: não desgrenheis os cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha grande ira sobre toda a congregação, mas vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis da porta da tenda da congregação, para que não morrais, porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Nós estamos falando do incidente da morte e da estação de luto de Arão. 2 filhos. Agora, novamente, deixe de olhar para a sombra e veja a imagem real. Olhe para Cristo. Em meio à dor, em meio ao sofrimento, ele permanece no lugar santo. Na cruz, ele abre um acesso, porque ele entra de uma vez por todas, e eu amo essa expressão no livro de Hebreus. Ele entra de uma vez por todas no Santo dos Santos. Os sumos sacerdotes precisavam entrar todos os anos, mas quando ele entra de uma vez por todas. Esse sumo sacerdote que purifica a nossa consciência de obras mortas, para que eu e você pudéssemos estar aqui hoje, nessa noite, servindo ao Deus vivo. Essa é a obra do Cristo. Quando olhamos para o livro de Hebreus, nós vemos o autor de Hebreus trazendo isso com clareza. Meu irmão, se você crê na palavra, se aproprie da palavra de Deus. Abra a tua Bíblia em Hebreus, capítulo número 9. Veja o que ele diz a respeito de Jesus. Hebreus 9, verso de número 11. Quando, porém, veio Cristo, e olhe a perfeição do texto, irmãos. Como ele veio? Ele veio como sumo sacerdote dos bens já realizados. Meu Deus! Hebreus 10:1 diz que a lei era a sombra dos bens vindouros. Agora, o autor de Hebreus diz: vocês estão olhando para Jesus? Vocês estão com os olhos nele? Ele é o sumo sacerdote desses bens já realizados, meu irmão. Eu sinto, o temor do Senhor, minha carne treme aqui nessa presença santa. Os bens já realizados. Ah, meu Deus! Meu irmão, nós já estamos nesse lugar de plenitude. E ele continua: mediante um maior e mais perfeito tabernáculo. Não o tabernáculo de Moisés, uma cópia do tabernáculo celestial, mas um tabernáculo não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos, uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Meu irmão, eu marquei essa palavra aqui, essa expressão na minha Bíblia, eterna redenção. Nós fomos redimidos
para sempre. E ele continua: portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergidos sobre os contaminados os santificavam, quanto à purificação da carne, muito mais, marque isso na tua Bíblia, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Por causa do sacrifício de Jesus, o nosso sumo sacerdote, aquele que revela a nós os bens já realizados, você tem acesso ao Santo dos Santos para servir ao Deus vivo. À medida que nos aproximamos do Deus vivo, 1 Pedro nos diz que nós somos pedras que vivem. Nós estamos vivos e vivos para sempre nele. Essa é a realidade espiritual que está liberada sobre as nossas vidas. Levítico 21 é apenas a sombra dos bens vindouros. Então nós precisamos olhar para Cristo e encontrar o sumo sacerdote dos bens já realizados. Volte para Levítico capítulo número 21, vamos ler os versos 13 e 14. Ele está falando sobre o sumo sacerdote. E agora ele fala sobre o casamento desse sumo sacerdote. Ele tomará por mulher uma virgem, viúva ou repudiada, ou desonrada, ou prostituta. Estas não tomará, mas virgem do seu povo tomará por mulher. A esposa de um sumo sacerdote precisava ser virgem. Aqui nós estamos olhando para o caráter imaculado da noiva de um sumo sacerdote. Alguém que guardaria a pureza do seu coração e conduta. E aí veja o que é interessante, que quando você guarda a pureza do seu coração e você guarda a sua conduta, você não guarda somente por causa de Cristo, você guarda para Cristo. Porque uma noiva não se guarda apenas por causa do seu noivo, mas ela também se guarda para o seu noivo. Nós somos para Ele. A nossa vida pertence a Ele. E sabe, a imagem de um casamento é expressa de maneira poderosa no Novo Testamento. Efésios, capítulo número 5, verso de número 25. É um texto que Paulo está orientando os maridos. E veja como ele fala sobre quem é a noiva, quem é a esposa. Efésios 5, verso número 25 diz: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo, o sumo sacerdote perfeito. Olhe para Cristo. Amou a igreja, a sua noiva, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, receba em nome de Jesus, tendo purificado por meio de lavagem de água pela palavra. Para quê? Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Essa é a igreja do Senhor. Quando olhamos para a obra final, meu irmão, eu creio que aquele que começou essa boa obra em nós está nos levando para esse momento, para esse estágio. Creia que nesse lugar, meu irmão, o Senhor está trabalhando em nós, trazendo à existência essa noiva imaculada, essa noiva virgem, essa noiva separada. Nós somos essa igreja, que não apenas nos guardamos por causa dele, por causa de um grande dia, mas nós nos guardamos para ele. É um relacionamento que está proposto a nós, meu irmão. E glórias a Deus, porque eu creio que um dia, quando os céus se rasgarem do ocidente ao oriente, o belo e amado noivo, ele se encontrará com a sua noiva, nós nos encontraremos com Cristo Jesus. É para esse dia que nós vivemos. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Levítico 21, sombra, sumo sacerdote, a tua esposa precisa ser uma virgem. A imagem real, a igreja do Senhor. Nós somos essa noiva. Isso, nós somos essa noiva. Aqueles homens não podiam entender porque isso estava guardado para um tempo, mas essa graça nos alcançou. Continue olhando para o texto, versículo de número 15. E não profanará a sua descendência entre o seu povo, porque eu sou o Senhor que o santifico. A sua descendência não seria profanada.
aqueles que seriam gerados a partir do sumo sacerdote, honrariam o nome do Senhor. Nós estamos falando de uma descendência. E aí, quando olhamos para Cristo como o sumo sacerdote, nós entendemos que ele veria o fruto do seu penoso trabalho e se alegraria. Meu irmão, há uma descendência sendo gerada em Cristo Jesus. Quando nós lemos 1 Pedro, e ele diz, vós sois geração eleita, algumas traduções trazem raça eleita, porque talvez, no primeiro momento, até numa leitura rápida, alguém diga, a geração, somos nós aqui que estamos vivendo nessa mesma geração, ou uma geração mais jovem, uma geração mais velha. Não é o que Pedro está dizendo. Quando Pedro diz geração eleita, ele está dizendo de uma descendência, de uma raça. E aí, quando eu olho para vocês aqui nessa noite, eu olho para aqueles que foram gerados em Cristo Jesus. Você é geração eleita. Nós somos essa geração, essa descendência. Nós vivemos essa realidade, meu irmão, está liberado. Isso já nos alcançou. E aí, dos versos 17 a 21, disse mais o Senhor a Moisés, fala a Arão dizendo, ninguém dos teus descendentes nas suas gerações, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Pois nenhum homem em quem houver defeito se chegará, como um homem cego, ou coxo, ou de rosto mutilado, ou desproporcionado, ou homem que tiver o pé quebrado, ou mão quebrada, ou corcovado, ou anão, ou que tiver belida no olho, ou sarna, ou impingens, ou que tiver testículo quebrado. Nenhum homem da descendência de Arão, o sacerdote, em quem houver algum defeito, se chegará para oferecer as ofertas queimadas do Senhor. Ele tem defeito, não se chegará para oferecer o pão do seu Deus. Nós entramos no último tema do capítulo, e ele fala sobre o homem, descendente de sacerdote, que tivesse alguma deformidade, fosse de nascença, quer fosse uma deformidade adquirida por uma enfermidade ou por um acidente, esse homem não poderia oficiar como sacerdote. Aqui, Hebreus 10:1 é indispensável para entendermos o texto. Nós precisamos estar conscientes que nós não estamos olhando para a imagem real, nós estamos olhando para a sombra. Esse tipo de restrição não se aplica na Nova Aliança. Por quê? O objetivo dessa restrição no Antigo Testamento não era provocar exclusão, não era provocar segregação ou preconceitos. Quando nós olhamos para essa prescrição em Levítico 21, o objetivo dela era apontar para a perfeição do sumo sacerdote, apontar para Cristo como sumo sacerdote perfeito. Ao olharmos para Jesus, nós reconhecemos que nenhum homem ou mulher poderia ocupar esse lugar de perfeição. Então, quando olhamos para essa restrição no Antigo Testamento, não era para provocar algum tipo de preconceito. A mensagem que estava ali é que o sumo sacerdote que ocuparia esse lugar de maneira eterna seria alguém perfeito. Ao olharmos para Jesus, nós reconhecemos isso. Porque se no Antigo Testamento nenhum homem com alguma especificidade podia ocupar esse lugar de sumo sacerdote eterno, eu vejo isso claramente entendido na Nova Aliança. Ninguém poderia ocupar o lugar que Jesus está ocupando agora. Nós estávamos perdidos. Nós lemos em Isaías, não havia um intercessor. Nós não tínhamos ninguém que pudesse intervir, que pudesse agir em nosso favor. E agora que nós podemos contemplar aquele que é perfeito para sempre, e nós estamos falando do nosso Jesus, meu irmão, não importa se a pessoa tem uma especificidade. E veja que eu estou usando aqui um termo bem técnico, porque atualmente o conceito de deficiência já até é ultrapassado. Tem pessoas aqui que é da área de educação e pode concordar com isso, até se quiser colocar alguma coisa nesse sentido. A gente não usa mais esse conceito de pessoas com deficiência. Nós usamos pessoas com especificidade. Agora, o que é mais gracioso é que agora, hoje, em Cristo, uma vez que o sumo sacerdote perfeito foi revelado, uma pessoa que é cega pode ter mais clareza e ver com mais perfeição
do que muitos que possuem vistas. Talvez hoje, por causa do sumo sacerdote perfeito que foi revelado a nós, para intervir em nossa situação, que era uma situação dramática e que ninguém podia nos ajudar, alguém que hoje tem uma dificuldade de locomoção, seja alguém que pode correr e até voar como águias. E aí, como isso se dá? Porque Ele foi revelado a nós, porque o Cristo veio a nós. E todos aqueles que o contemplam com o rosto desvendado são transformados. Transformados a que imagem? A imagem dele. O perfeito foi revelado a nós para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Então, no Antigo Testamento, essa restrição não tinha como objetivo provocar uma exclusão, não era segregação, mas havia uma mensagem espiritual que só poderia ser entendida na realidade do Novo Testamento, em Cristo. O objetivo do Senhor é formar a perfeição de Cristo em nós, e eu oro para que essa perfeição esteja sendo forjada em nós. E aí o capítulo 21 se fecha, versos de número 22 a 24. Comerá o pão do seu Deus, tanto do Santíssimo como do Santo. Porém, até ao véu não entrará, nem se chegará ao altar, porque tem defeito, para que não profane os meus santuários, porque eu sou o Senhor que os santifico. Assim falou Moisés a Arão, aos filhos deste e a todos os filhos de Israel. E veja como o capítulo se fecha com uma nota do cuidado do Senhor para com os sacerdotes. Mesmo com aquele sacerdote que, por causa de uma especificidade, não pudesse oferecer sacrifícios pessoalmente, esses continuavam desfrutando de todos os privilégios do sacerdócio. Eles poderiam até comer das porções santíssimas, porque o Senhor jamais abandona os seus. O Senhor jamais deixa os seus, Ele cuida de detalhes. Sabe, no Antigo Testamento, essas prescrições revelam apenas as sombras. Algo muito maior estava para vir e que só se tornou conhecido em Cristo Jesus, aquele que traz vida aos mortos. No Antigo Testamento, o sumo sacerdote não podia tocar no morto, porque se ele tocasse no morto, ele seria contaminado. Mas quando nós olhamos para Cristo e encontramos o sumo sacerdote perfeito para sempre, é aquele que vem a nós, que onde ainda estávamos mortos nos nossos pecados, ele nos dá vida juntamente com ele. Essa é a realidade que está liberada para cada um de nós, à medida que contemplamos o Cordeiro. Nós comunicamos isso ao mundo. Nós somos família de Deus, nós sairemos daqui como a noiva do Cordeiro para viver essas realidades. No Antigo Testamento, Israel precisou esperar a plenitude do tempo, mas agora nós temos a revelação do Cristo. E aí eu fecho com vocês aqui com duas coisas. O que representa ter a revelação da imagem real? Aqueles homens só tinham as sombras, mas nós temos a imagem real. Abra em 2 Coríntios, capítulo número 3. Verso de número 3. Estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Veja o que Paulo está dizendo. Ele está falando, a lei foi escrita nas tábuas de pedra, mas a vida do Espírito, o ministério do Espírito, escreve nos corações. Vá ao verso número 7. E se o ministério da morte, gerado com letras em pedras, se revestiu de glória, veja o que Paulo está dizendo, havia glória lá no Antigo Testamento, a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do rosto, ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça, porquanto, na verdade, o que outrora foi glorificado, neste respeito, já não resplandece diante da atual, sobreexcelente glória. Porque se o que se desvanecia teve glória, muito mais glória tem o que é permanente. Se agora nós temos a revelação do Cristo, a revelação da imagem real, eu quero te dizer, meu irmão, se você olha para Moisés e você vê glória ali, há uma promessa de glória excelente, liberada sobre as nossas vidas. Há um acesso para nós, eu quero te dizer, se nós podemos contemplar a imagem real, há uma palavra de liberação, de privilégios para nós aqui nessa noite.
É onde nós estamos, mas eu quero fazer isso com os pés no chão. Se nós recebemos pleno conhecimento da verdade, olhe para Hebreus, capítulo de número 10, verso de número 26. Porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifícios pelos pecados. Vá ao verso de número 28. Sem misericórdia morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. De quanto mais severo castigo julgais, vós será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado. Entenda isso, meu irmão, nós fomos santificados por esse sangue. E ultrajou o Espírito da graça. Ora, nós conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Se olhar para a imagem real é um privilégio de glória sobre-excelente em relação a Moisés, também é uma grande responsabilidade. Assim que nós entendemos, quanto mais nos é dado, mais nos será cobrado. Eu quero dizer, o Senhor se revelou a nós. Então você olhe para o Cristo. Para quê? Porque o propósito dele não é que você morra, mas ele veio para que nós pudéssemos ter vida e vida com abundância e desfrutar com temor dessa graça que nos fez família de Deus. Você sai daqui, meu irmão, como uma família do sumo sacerdote eterno, como a noiva do Cordeiro, para comunicar a unção do Cristo, porque se ele foi ungido para uma missão, essa unção, meu irmão, continua sobre o corpo e você leva essa unção, como o óleo que desce sobre a barba de Arão, essa unção, ela desce para o corpo, que nós possamos carregar essa unção em nome de Jesus. E é aqui que nós entramos no lugar de oração, porque se o Cristo tem uma missão, nós pregamos as boas novas desse evangelho, nós comunicamos em meio a este mundo caído que existe uma luz que brilhou em meio às trevas, e nós carregamos e comunicaremos isso para a glória do nosso Deus. Pai, obrigado por essa noite, obrigado pela unção do Cristo, obrigado por nos alcançar pela revelação do Cristo, e assim nós cremos, Senhor, que somos tua família,